Fala, tropa! Como é que vocês estão, rapaziada? Todo mundo de boa? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, mas bora pra mais uma análise desse dia 19/7, sabadão. Tem muita coisa boa. Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, tem coisa boa demais. E já quero te fazer um convite. Aponta seu telefone pra esse QR Code que tá aqui na tela. Cai pra dentro do meu grupo gratuito. Você não paga nada. Lá eu mando muita entrada boa, ódio de qualidade. Toda a análise que eu faço aqui, eu mando os bilhetes prontos. Só tem o trabalho de copiar e colar. Mais nada. Beleza, tropa? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Família, Campeonato Argentino. Eu não gosto de trabalhar muito no Campeonato Argentino, mas eu achei uma ótima oportunidade aqui pra gente, beleza? O que é, Berim? São Lourenço contra Ginásio LP. Tropa, pagando 2,15 pro lado do São Lourenço, 2,9 empate e 4,1 pro Ginásio. Tropa, essa odd de 2,15 pra mim tá muito alta pro São Lourenço, tá? Por quê? Puxar os últimos confrontos aqui pra vocês. Jogando aqui, ó, dentro de casa, beleza? Venceu aqui nos pênaltis, mas passou. Perdeu de 1 a 0, venceu de 2 a 1, perdeu de 1 a 0 e venceu de 1 a 0. 3 vitórias e 2 empates. E 2 derrotas, beleza? Se a gente for para os últimos jogos todos, são 5 vitórias e apenas uma derrota só. Lembrando que aqui passou pelos escanteios, mas mesmo assim em casa é favorito. E se a gente for puxar os últimos jogos aqui do seu adversário jogando fora de casa, perdeu. 5 derrotas. E se a gente for puxar aqui para baixo, aqui tem mais, tá? 5 derrotas jogando fora de casa. E nos últimos jogos são 4 derrotas e apenas um empate só. Tropa, São Lourenço é muito favorito, jogando dentro de casa, e 2,15 para mim tá muito, beleza? Puxei também os últimos confrontos dos dois. São Lourenço venceu 2 a 0, São Lourenço venceu 1 a 0, São Lourenço perdeu aqui de 1 a 0. São Lourenço meteu 4 e meteu 1 aqui. Nas últimas 5 partidas, venceu 4 e perdeu apenas uma por 1 a 0. Beleza, tropa? Então, para essa partida aqui, eu quero dupla chance pro São Lourenço. Tem um valor absurdo. Média de escanteios aqui, 8,9 esperado para a partida, 3,4 pro lado do seu adversário e 5,5 pro São Lourenço. Acredita aí que pelo menos 2 escanteios o São Lourenço tenha na primeira etapa. Beleza? Média de cartões, tropa, vamos lá, 6,45 esperado para a partida, uma média muito alta de cartões, tropa. 3,35 aqui pro lado do seu adversário e 2,9 pro lado do São Lourenço. Tropa, eu quero pelo menos 2 cartões para cada lado nessa partida, bate, beleza? Visão geral, média do juizão, 5,3 por partida. Tá? Então, pelo menos 2 cartões para cada lado é uma ótima entrada e dupla de chance para o São Lourenço nessa partida, beleza? Brasileirão na tela para vocês, tropa. Às 16 horas temos o clássico, né? Fortaleza contra Bahia. Rapaziada, é o seguinte, temos que analisar aqui a situação do Fortaleza. Fortaleza demitiu o Vojvoda, contratou Renato Paiva, novo treinador, mas as coisas não mudam do nada. Porém, tem um fator novo nesse jogo, beleza? Se a gente for pôr aqui a classificação na tela para vocês, o Bahia vem em 4º lugar com 24 pontos, beleza? Pega o fragilizado Fortaleza, mais dentro de casa, né? Com 10 pontos só. O Fortaleza precisa vencer. Fortaleza tem que vencer para sair da zona de rebaixamento. Pega um Bahia, que é um time mais qualificado que ele. Porém, se a gente for puxar aqui, ó, os próximos confrontos, tropa, o Bahia empatou de 0 a 0 contra o América de Cali. E na quarta-feira que vem, eles vão jogar de novo, porém fora de casa. Então acredito que para esse jogo aqui contra o Fortaleza, eles devem segurar a onda um pouco, devem poupar um pouco, devem segurar. Por isso que eu nem tô analisando isso aqui, os últimos jogos do Fortaleza. Perdeu os últimos 5, beleza? Já o venceu 4 e empatou 1. Porém, tem 2 fatores novos para a gente poder analisar nessa partida. Primeiro, treinador novo. Muda um pouco a cara do time, beleza? E segundo passo, o Bahia deve segurar um pouco a onda, porque tem um jogo importante contra o América de Cali, beleza? Pelos playoffs. Não pode dar mole, se perder lá já era. Então creio que eles vão tirar um pé um pouco. Por isso, acredito aqui, tropa, que tenha valor uma dupla chance por Fortaleza. Tendo em vista isso tudo, a necessidade do Fortaleza de vencer, o Bahia tendo que segurar um pouco a onda porque tem um jogo importante na quarta-feira, fator novo de treinador no Fortaleza, então acredito aqui numa dupla chance ou um handicap mais um pro Fortaleza, beleza? Que o Fortaleza empate ou perca até por 1,5, um gol de diferença, beleza? Handicap mais 1,5, perdão. Você pode estar duplando aí com alguma coisa, beleza? Mercado aqui de escanteios para essa partida. 11,2 esperado, 4,5 para o lado do Bahia e 6,7 para o lado do Fortaleza. Tropa, média muito boa do Fortaleza. Repito,
a necessidade é do Fortaleza. Então acredito que no primeiro tempo o Fortaleza possa ter mais escanteios que o Bahia, porque o Fortaleza vai ter que ir para cima, ele vai se atirar, tendo em vista que eu não sei como vai ser a escalação do Bahia, mas pode ser que ele poupe. Então, por o Fortaleza ter mais escanteios no primeiro tempo, tem muito valor, beleza? Quem não quiser para ele ter mais, pelo menos 2 ele tem no primeiro tempo. Beleza, tropa? Mercado de cartões para essa partida, 4.7 esperado para a partida toda, 2.1 lado do Bahia, 2.6 para o lado do Fortaleza. Pelo menos um cartão para cada lado bate, porque é clássico, jogo pegado, então acredito que pelo menos um cartão para cada lado aí bata tranquilo, beleza, tropa? É o que a gente tem para esse jogo, né, entre Fortaleza e Bahia. Às 17h30 temos Vasco da Gama contra Grêmio, é isso mesmo, Vascão do Diniz que tomou 4 no lombo aqui pro Independente Del Valle. Tropa, não tem jeito, esse time do Vasco é muito fraco, beleza? Acredito que tenha mais uma força a mais, né, para disputar. Estádio São Januário, beleza? Confirmado para lá. Tropa, é o seguinte, classificação na tela para vocês. O Vasco vem em 15º colocado com 13 pontos, beleza? Enfrenta o Grêmio, que é 12º colocado, né, com 16 pontos. O Grêmio que veio de uma derrota aí de 4 aí pro Cruzeiro, beleza? O Vasco também vem de 4 aí, de uma derrota de 4 aí para o Independente Del Valle. Acredito aí no brasileiro que eu tô falando. O Grêmio perdeu fora de casa também, Alianza Lima. Beleza, tropa? Então vamos lá. Os últimos jogos, tropa. O Vasco, dentro dos últimos jogos, perdeu 3 e venceu 2, beleza? E jogando dentro de casa, perdeu as últimas 2 partidas e venceu as últimas 3, beleza? Já o Grêmio aí, nos últimos jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou 1, beleza? Se a gente for pegar só jogos fora de casa, perdeu 3, venceu 1 do Juventude e empatou 0x0, beleza, tropa? Rapaziada, note, 2x0, 4x1, 2x0, 2x1 e 0x0. Só os últimos jogos. 2x0, 4x1, 2x0, 1x1, todos os jogos mais de 1.5 gols. Over 1.5 gols tem muito valor. 4x0, 2x0, 3x1, 2x0 e 3x0. Tropa, 2 defesas bem fracas, tá? E ataques que, querendo ou não, fazem gol. Então, eu gosto muito para essa partida aqui, o ambos marcam, tá? Quem for mais ousado quiser pegar um ambos marcam, tem muito valor. Mas eu pego over 1.5 gols nessa partida. Acredito que tenha mais de um gol nessa partida, beleza? É a melhor entrada para esse jogo aqui entre Vasco e Grêmio. Os últimos aqui, ó, escanteios. Média de escanteios 10.15, 5.6 pro lado do Grêmio e 4.55 pro lado do Vasco. O Vasco jogando em casa tem uma média boa de escanteios no primeiro tempo principalmente, beleza? Então acredito que no primeiro tempo pelo menos 4 escanteios tenha no jogo todo. Então você pode estar pegando em mais de 3.5 escanteios no primeiro tempo para ambas as equipes, certo? Mercado de cartões para vocês, 4.3 esperado para a partida, 2 para o Grêmio e 2.3 é a média do Vasco. Então pelo menos um cartão para cada equipe também bate, beleza, tropa? Os últimos confrontos dos dois, rapaziada, vamos lá. 1x0 aqui pro Grêmio, 1x0 pro Grêmio, 1x0 pro Grêmio, 1x0 pro Vasco e 2x1 para o Grêmio, beleza, tropa? Jogos entre os dois são muito under goals, beleza? Menos de 3.5 gols. Mas eu quero trabalhar no mais de 1.5 gols nessa partida que acredito que saia, beleza? Pela necessidade dos dois times. Tropa, às 18h30 temos Mirassol contra Santos, beleza, rapaziada? Classificação na tela para vocês. O Santos, ele é 13º colocado com 14 pontos. Pega o Mirassol, que tá aí surpreendendo, né, na Série A, primeira vez na Série A, vem fazendo uma boa campanha com 18 pontos também. Pagando 2.45 pro lado do Mirassol, 3.1 empate e 3 pro lado do Santos. Tropa, a gente dá uma leve tendência, um favoritismo para o Mirassol, tendo em vista a sua campanha. Beleza? Nos últimos jogos aí, venceu 3, empatou 2 nos últimos 2 jogos, nos últimos 5 jogos. E jogando dentro de casa, mesma coisa, venceu 3, empatou 2. Não perde, então a gente já pode estar trabalhando aqui numa dupla chance aqui para o Mirassol, beleza? Tendo em vista que o Santos também, nós jogando fora de casa, venceu as últimas 3 partidas, lembrando que uma aqui foi um amistoso. Venceu ontem o Flamengo, certo? Gol do Neymar, mas era pro jogo ter ficado 0x0. O Flamengo também não jogou muito bem, beleza? Mas acredito aqui, tropa, no jogo para gols, beleza? Porque acredito que o Santos tem o Neymar, que é uma peça-chave, foi confirmado para jogar 90 minutos também. Então, tropa, o Neymar em campo, alguma coisa ele faz, beleza? E o Mirassol vem de um empate de 1x1 contra o Palmeiras. Ele já tinha começado bem, né, a partida contra o Palmeiras. No segundo tempo tomou um gol e conseguiu empatar. Beleza, tropa? Então acredito que ele dê seu golzinho também. Quero trabalhar para esse jogo, Mirassol e Santos, pelo menos 1.5 gols na partida, beleza? Os últimos jogos aqui, se a gente for pegar, Santos e Mirassol, 2x1, 3x2, 0x0, 2x2 e 2x1. 4 mais de 1.5 gols tranquilo, beleza? Então, é o que eu tenho para essa partida, é o que eu quero, pré-live, mais de 1.5 gols nessa partida.
Mercado de escanteios, vamos lá. 9,9 esperado para a partida, 4,65 a média do Santos e 5,25 a média do Mirassol, beleza? Mirassol, que na última partida contra o Palmeiras, bateu tranquilo no primeiro tempo, mais de 1,5 escanteios, beleza? E jogando dentro de casa também bate, então pelo menos dois escanteios aí no primeiro tempo pro Mirassol, acredito que bata tranquilo, beleza? Média de cartões aí, 4,8 esperado para a partida, 2,45 pro lado do Mirassol e 35 pro lado do Santos. Tropa, o Santos jogando fora de casa, tem que parar o Mirassol, que vem surpreendendo, então acredito que ele tome um cartão. E o Mirassol, porque vai jogar contra o Neymar. Consequentemente, todo time que vai jogar contra o Neymar vai tomar um cartão a qualquer momento, beleza? Porque o Neymar dribla, o Neymar é chato, o Neymar vai pra cima, ele dá caneta, ele dá chapéu, ele irrita. Então, sempre vai ter alguém tomando cartão ali, porque vai dar um bicudinho nele, uma chegadinha mais forte. Então, pelo menos aí, um cartão para cada lado, ou mais de 2,5 cartões na partida, bate também, beleza? Para Mirassol e Santos, é a melhor entrada pra gente. Mais de 1,5 gols e ambas as equipes tomaram cartão. 21 horas temos São Paulo contra Corinthians. Tropa, é o seguinte. Eu acho que o Memphis vai voltar nessa partida, tá? Pro lado do Corinthians. São Paulo, que empatou com o Bragantino na última rodada. Pagando 2,25 aqui pro lado de São Paulo. 3 empate e 3,3 do lado aqui do Corinthians, beleza? São Paulo, que recentemente trocou de técnico, veio o Crespo, tá? Perderam, né? Primeira partida, empataram agora a segunda. O São Paulo, primeiro time aqui fora da zona de rebaixamento, tá com 13 pontos, certo? 16º colocado. Pega o Corinthians, rapaziada. Às 21 horas temos o clássico entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo, que trocou de técnico recentemente com o Crespo, recebe o Corinthians em casa, que vem de uma vitória. Perderam pro Bragantino dentro de casa, venceram o Ceará fora, pra você ver que loucura, que tinha vencido um clássico fora, vem com moral e pode ter a volta do Memphis, beleza? O Memphis Depay deve voltar nessa partida, é um reforço e tanto para este time. E o São Paulo precisa dar resposta, precisa vencer, tá se complicando no Campeonato Brasileiro. São Paulo, que é 16º colocado, primeiro fora da zona, beleza, com 13 pontos. Pega aí o Corinthians, que é 9º colocado, com 19 pontos, beleza? Venceu o Ceará na última rodada aí, com um golzinho magro lá do Thales Magno, mas jogou muito mal o Thales Magno, meu Deus do céu, tá? Tropa, vamos lá, os últimos jogos aqui do São Paulo. 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória, que ainda foi pela Libertadores ainda, beleza? Nos últimos jogos aí do Brasileiro não conseguiu vencer. E os últimos jogos aí do Corinthians, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, beleza? Que foi justamente a última contra o Ceará. O Ceará também não quis jogar bola, né? Se quisesse jogar mais bola, poderia ter uma dificuldade maior pro Corinthians aí, mas foi, pegou e venceu. Mas é clássico. Clássico é clássico, clássico é jogado. Então vamos lá, puxar os últimos jogos aqui das duas equipes. 3-1 São Paulo, 3-1 São Paulo, 2-2, 2-1 São Paulo e 2-1 São Paulo. Note, nos últimos 5 jogos o São Paulo não perdeu pro Corinthians. E jogando dentro de casa, uma odd 2,25 para eles vencerem, acredito que vai estar uma boa odd para eles empatarem pelo menos, beleza? Dupla chance pro São Paulo, para mim é a melhor entrada para essa partida, beleza? Tendo em vista que nas últimas 5 partidas o São Paulo venceu as últimas 5, é isso mesmo. Então o São Paulo é favorito para essa partida. Mesmo o Corinthians vindo de uma vitória aí, acredito que no Morumbi o São Paulo é muito forte, beleza? Mercado aí de escanteios, vamos lá, 9,4 esperado para a partida, 4,5 primeiro tempo e 4,5 pro lado do Corinthians e 4,9 pro lado de São Paulo. Tá? Pelo menos aí mais de 6,5 escanteios nessa partida eu acho que bata e pode trabalhar tranquilo. Outra coisa muito interessante é no mercado de cartões, 5,9 esperado para a partida, 2,9 é a média do Corinthians e 3 é a média do São Paulo. Tropa, pelo menos 2 cartões para cada lado, acredito que saia tranquilo, ou mais de 4,5 cartões nessa partida, beleza? Pode estar duplando, pode estar pegando, que acredito que bata. Nos últimos confrontos bateu, muita briga, Memphis em campo, tem rusga ainda, então acredito aí que pelo menos 2 cartões para cada lado bata também, beleza, tropa? É o que a gente tem, é a nossa melhor entrada, dupla chance Corinthians, dupla chance São Paulo e mais de 3,5 cartões nessa partida, pode estar pegando, beleza? Então é isso, time. Se você ficou aqui até o final, gostou do conteúdo, dá aquela moral, deixa seu like. Você não custa nada deixar seu likezão no vídeo, beleza? Se inscreve no canal também, compartilha esse vídeo com seu amigo, deixa aquele comentário bacana para nos motivar a gente, pra gente trazer ainda mais conteúdo de qualidade para vocês, beleza, rapaziada? Tropa, segue a gente lá no Instagram, @BeringTips, compartilho muito conteúdo de qualidade para vocês, muita coisa boa, beleza, rapaziada? Então é isso, análise do sábado tá aí para vocês, até o próximo vídeo para análise do domingo e tamo junto, tropa, até mais.